Oi, gente, bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Eu acho que vocês talvez tenham visto os vídeos anteriores, onde eu falei um pouquinho sobre a descoberta da endometriose e da adenomiose e um pouquinho sobre os sintomas. Eu fiz um vídeo só falando um pouco mais sobre os sintomas, o que eu sentia, o que eu ainda sinto até hoje. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar um pouquinho sobre como foi o processo de gestação, como foi que eu consegui, mesmo sem um ovário, sem uma trompa, com adenomiose e com endometriose profunda, como eu consegui engravidar, como eu consegui viver o milagre de Deus na minha vida, né? E aí vamos lá. Depois da cirurgia que eu fiz em 2018, o doutor que me acompanhou na época, ele falou que nós iríamos tentar que naturalmente um casal, geralmente em média, eles demoram 1 ano para conseguir engravidar. E aí ele falou, olha, vocês vão tentar por 1 ano, né? E aí se não acontecer uma gravidez natural, eu recomendo que vocês procurem uma clínica de reprodução assistida. E na época que eu ouvi essa palavra, eu disse, meu Deus, né, clínica de reprodução assistida, não, isso não, né, não vai ser necessário, não vai precisar, a gente vai conseguir engravidar, né, naturalmente. E aí, meus amigos, nós partimos para a luta, né, e aí eu voltei para minha ginecologista, já tinha feito cirurgia, estava bem, e antes disso... Antes desse processo, eu ainda vivi muitas outras coisas, né? Eu sofri um acidente na época que a gente estava tentando engravidar. E na época, nossa, foi horrível, né? E eu me lembro que o médico, quando ele me atendeu, né, que eu estava bem machucada, ele perguntou, a primeira coisa que ele perguntou, se eu estava grávida. E eu falei que não, né? Ele falou, não, porque se você tivesse grávida, a gente ia ter que investigar, porque poderia, né, até ter prejudicado o bebê. E aí, na época, eu entendi, né, porque que ainda não havia acontecido comigo, né, a gravidez ainda não tinha chegado, mas enfim. E aí, quando eu voltei na minha médica, né, na doutora, ela falou, olha, Dalila, né, você já vai aí partir para 35 anos, então já é a idade meio que limite, né, porque para nós mulheres, quando nós nascemos com a reserva ovariana, a gente tem milhões de óvulos, né? Nossa reserva é muito grande. Só que com os anos, esse banco, ele vai debitando, ele vai diminuindo, né? E aos 35 anos, né, por isso que é uma idade considerada uma idade limite para a mulher engravidar. Lógico que tem mulheres que engravidam, né, com mais de 35 anos, que foi o meu caso, né? Mas o ideal, no mundo ideal, seria que até os 35 anos a mulher pudesse engravidar, né? Só que hoje, graças a Deus, existem muitos recursos, né? Tecnologia, enfim. E aí, na época, ela falou, a gente vai fazer acho que é indução ovariana. Eu não lembro, gente, a expressão, mas eu acho que é mais ou menos isso. Eu tomei um remédio, né? Na época eu usei o Clomid, acho que pode ser até que alguém conheça. E aí a gente toma esses remédios, então ele vai estimular o seu ovário a ovular, né? E aí você faz um acompanhamento quase que diário. Eu lembro que, meu Deus, eu fui muitas vezes, eu fazia ultrassons, né? Eu precisava ir fazer ultrassom para saber se naquele dia o meu ovário estava ovulando. E aí, caso ele estivesse ovulando, aí a gente tinha que ter a relação naquele dia, né? Porque a possibilidade de engravidar, ela seria maior. E aí, assim, a gente começou esse tratamento. E, meu Deus, a gente passou por tantas coisas, eu e meu esposo, porque o meu ovário, eu só tinha um ovário, lembrando que eu só tinha um ovário, né? Geralmente a mulher, só para explicar aqui um pouquinho, né? Não vou usar muitos termos técnicos porque eu não sou médica, então eu não saberia. Mas a mulher, ela mensalmente, cada mês ela ovula por um ovário diferente. Então, um mês ela ovula pelo direito, no outro mês pelo esquerdo, né? E assim sucessivamente. Às vezes pode ser que num mês e no outro mês ela ovule pelo mesmo ovário, pode acontecer. E aí
nesse tratamento que a gente começou a fazer, a gente fez quatro tentativas, né? Na primeira tentativa, eu me lembro que no dia que a gente precisava namorar, no dia que eu estava ovulando, aconteceu um imprevisto, a gente não conseguiu. Gente, parecia uma coisa, mas no dia que era pra gente namorar, pra gente ter a relação, sempre havia um impedimento. Algum motivo, assim, de força maior e a gente não conseguia, né? Dessas 4 tentativas, nós só conseguimos uma tentativa. Em uma tentativa a gente conseguiu. E assim, gente, é uma pressão psicológica tão grande em cima da gente, em cima da mulher, né, em cima do esposo, porque às vezes você nem tá afim, você não tá com vontade, você se vê ali na obrigação de ter uma relação para você conseguir engravidar. Então, existe toda essa questão também, né, da ansiedade, né? Eu sou uma pessoa bem ansiosa, então isso acaba atrapalhando também, e essa pressão, né, de que naquele dia, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você não esteja afim, mesmo que você esteja chateado com o seu parceiro, né, com o seu esposo, você precisa ter. E, enfim, e aí nesse período dessa tentativa, desse tratamento, como eu falei, a gente só conseguiu uma única vez, né? E aí eu não engravidei, não aconteceu. E essas 4 tentativas, né, não foi assim, no mês 1, 2, 3, 4, não, né? Existe um intervalo, porque a gente tem que menstruar, né? Então isso aí demorou uma média de quase um ano. E nesse um ano, gente, outra coisa também, é muito desgastante, muito cansativo, né? Pra mulher, né? Pra mim, eu tinha que estar tomando esses hormônios, né? Então, alterava o humor, né? Vinha a questão da ansiedade, como eu falei. A questão do desgaste, né? Eu trabalhava na época, o meu esposo também, então a gente tinha que sair. Eu lembro que para fazer esses exames a gente ia muito cedo, eu ia antes do meu trabalho, para não comprometer o trabalho. Então, eu tinha que fazer essas ultrassons quase que todos os dias. Para cada tentativa, eu acho que eram 3 ou 4 ultrassons. Então, fazem as contas aí, né? Então, era uma coisa muito desgastante, né? Muito cansativo, desgastante demais. E aí, depois de um ano que a gente ficou nisso, né? A minha médica olhou para mim e falou assim: Dalila, você tá perdendo tempo, né? Então, eu vou indicar você procurar uma clínica de reprodução assistida. E aí, quando ela disse aquilo, né? Como assim? Né? Porque na minha cabeça, passar por esse tipo de tratamento só pessoas que tinham muita grana, né? Muito dinheiro. E a gente não tinha recursos, né? Na época. E na minha cabeça eu acreditava que eu ia engravidar naturalmente, porque se eu não engravidasse naturalmente eu não era normal, né? Bobagem da minha cabeça. E aí eu cheguei em casa, né, depois dessa consulta, conversei com o meu esposo, e aí, né, eu tava assim bem desacreditada, eu confesso, porque eu falei pra ele: Daniel, a gente não tem recursos pra isso, como é que vai ser isso? E o meu esposo, ele é uma pessoa que me inspira muito, porque ele é muito ousado, ele não tem medo de nada. Tudo ele diz que vai dar certo, vai dar certo. A cara dele fala: vai dar certo. E aí ele falou: marca a consulta. E aí essa minha médica, ela falou, né, citou alguns nomes, e aí eu procurei, né, eu fui lá na internet, olhei as redes sociais, e aí o primeiro médico, assim como eu fiz com o Dr. Sidney na época do tratamento da endometriose, eu busquei, né, nas redes sociais, e eu encontrei a clínica, né, de medicina reprodutiva do Dr. Fábio Eugênio, aqui em Fortaleza. E aí eu marquei a primeira consulta, né, e eu estava muito ansiosa, mas eu vou falar só um pouquinho mais, eu vou falar mais sobre a consulta no próximo vídeo, para esse vídeo não ficar tão extenso.